Miguel e Ana se conheceram, começaram a sair, se encontrar cada vez mais, frequentemente estavam na casa um do outro, apresentaram-se inclusive para os pais, começaram a se presentear, sair todo final de semana e tudo mais que tem um relacionamento, mas não assumindo nenhum título, embora fosse ali implícito que estivessem em um relacionamento. Mas de repente, Miguel desaparece e diz que não quer ter nada mais a ver com Ana e que aquilo não significou nada para ele. Umas semanas depois, já começa a se relacionar com outra pessoa. Parece um caso único, né? Só que, na verdade, se você refletir aí um pouquinho, você provavelmente conhece alguém que já passou por isso. E nós, né, que atendemos pessoas, no caso, psicólogos, né, com frequência vemos isso acontecer na clínica. Tanto que a Tatiana Paranaguá criou um termo para isso, que é o vínculo fantasma. Então, esse vínculo fantasma, que é quando uma pessoa está ali mega comprometida com um relacionamento, né, com uma relação, e de repente uma pessoa se vai. Essa pessoa que tem esse vínculo fantasma, né? Essa pessoa se vai e deixa ali esse vazio e várias questões a serem resolvidas, né? De o que era aquele relacionamento e o que a pessoa que ficou fez para que aquilo acontecesse. Né? Isso causa muita culpa nas pessoas e com frequência as leva para terapia. Bom, eu sou a Mari, uma psicóloga apaixonada por livros. Como vocês viram, hoje a gente vai falar de Vínculo Fantasma, da Tatiana Paranaguá. E esse livro tem tudo a ver, né, com a psicologia e com os relacionamentos que a gente vê atualmente, com a volatilidade dos relacionamentos, inclusive com várias questões relacionadas com a imaturidade das pessoas, quanto a várias questões da vida, não apenas nos relacionamentos. Porque muitas pessoas deixam de assumir responsabilidades em várias questões da vida e muitas vezes nós vemos assim aquelas pessoas que todo mundo da mesma idade que ela evolui, muda evolui em emprego, muda às vezes de casa, em relacionamentos, tem novos amigos e tudo mais, e aquela pessoa ela permanece ali um pouco paralisada e gerando algumas consequências, tendo alguns comportamentos adolescentes, né, alguns comportamentos imaturos ao longo de toda a vida. Então, a Tatiana, ela reflete um pouco sobre isso. Ela usa um arquétipo, que é o do puer eternus, que é basicamente a eterna criança, né? Ela é da psicologia junguiana, então ela vai usar esse arquétipo para descrever esse fenômeno do puer eternus, que é dessa pessoa que não quer assumir responsabilidades. É um arquétipo que se relaciona com o Peter Pan, por exemplo, que é aquela criança que não quer crescer, que permanece ali sempre da mesma forma, né? Sempre na mesma imaturidade. Então, isso tem tudo a ver com esse arquétipo, né? Então, Jung já dizia, né, que o puer não assume responsabilidade pela própria vida. E isso é justamente o tema, né, esse assunto que é tratado aqui no livro, de ter essa pessoa que não assume responsabilidades em vários âmbitos da vida, e isso, de certa forma, tem se popularizado. Pessoas cada vez mais imaturas e que não querem assumir a responsabilidade dos próprios atos. Então, colocando a responsabilidade sempre no outro, sempre em outras questões, não assumindo a própria responsabilidade, né? Esse é um fenômeno que a gente tem que prestar atenção e a gente tem que começar a refletir sobre o nosso papel nas coisas e a nossa responsabilidade nas coisas, porque sempre tem ali uma questão que a gente deve refletir sobre a nossa vida, sabe? Às vezes questões de emprego, por exemplo, questões da sua casa, até de relacionamentos, né? Quando tem discussões no relacionamento, qual que é a sua parte nisso? Qual que é a sua parte de estar ali naquele emprego, de ter amizade de uma determinada forma, entendeu? A gente tem que entender a nossa responsabilidade, isso é fundamental. E aí, no caso dos puer-aternos, né, as pessoas que estão nesse arquétipo, elas acabam não assumindo responsabilidade nenhuma e não tendo essa maturidade de ver o seu lado nas coisas, de ter essa maturidade de conversar com as pessoas, entender o que aconteceu, né?
que é muito fundamental nos relacionamentos, inclusive. A gente tem que ter conversas com amigos, com o namorado, a namorada. A gente tem que ter essas conversas para entender o lado do outro também, não ficar focado apenas, centrado apenas no próprio lado, né? Na própria visão daquele fato. Então é muito importante isso, e a Tatiana ela traz muito bem essa relação do vínculo fantasma com desse arquétipo do puer aeternus, da eterna criança, né? Então, nesse livro ela fala sobre várias questões de relacionamento e várias questões da sociedade atual, da forma como estamos nos relacionando. E é interessante também uma coisa que ela traz, que ela fala sobre a dissonância cognitiva, que é uma coisa que aparece no livro 1984, do George Orwell, e que a gente pode trazer para a realidade atual em algumas questões, né? Ela cita aqui, por exemplo, a expressão ficar, que é um termo que a gente utiliza para falar que a pessoa que algo vai permanecer, né? Algo fica, algo permanece. Só que no contexto de relacionamentos, ficar é justamente algo passageiro, né? Algo que logo termina, algo sem compromisso. Então há uma dissonância cognitiva, porque o significado desse ficar em relacionamentos não é o mesmo significado do ficar, né? Então tem uma dissonância cognitiva, uma dispersão do significado. E isso é bem interessante, né? Porque ficar atualmente é não ter compromisso, é ir embora. Então gera essa dissonância cognitiva na gente. São feitas várias reflexões aqui mesmo sobre relacionamentos. É um livro bem curtinho e que não só para a galera da psicologia, para a gente que é da psicologia, mas para pessoas leigas também que se interessam em relacionamentos. É um livro que eu indico muito, porque ele faz um retrato muito bom assim de uma autora brasileira, né? Então a gente tem um panorama de relações que a gente vê acontecendo no Brasil, de temas que a gente vê acontecendo frequentemente, né? E traz algumas explicações e alguns meios de lidar com esse vínculo fantasma e com essas questões que envolvem essa questão de maturidade das pessoas. Então, ela traz formas de lidar mesmo, inclusive para os terapeutas, né? E para as pessoas que passam por isso também. Então, é muito interessante, sabe? Tem algumas questões aqui que tem a ver com outros temas também, inclusive ela fala sobre o inconsciente coletivo, né, do Jung, e eu achei interessante que na página 38 ela traz, né, ela fala sobre um artigo do Jung sobre Picasso. E aí Jung associa, né, essa arte fragmentada com a desconexão do inconsciente coletivo, a desconexão de si mesmo e a desconexão da cultura, das coisas que vem acontecendo. Então essa desconexão se relaciona com a arte, se relaciona com o que tem sido produzido. E isso do inconsciente coletivo é bem legal, porque a gente vê realmente essa questão dos valores, essa questão das ideias que estão em alta, muito presentes, né? Até nas obras artísticas. Eu cito aqui Pessoas Normais, que foi um livro que eu li e eu não gostei, mas eu identifico, eu vejo o motivo de ser um livro tão famoso, tão conhecido, que fez tanto sucesso. Justamente esse livro aqui, ele conversa muito com o que acontece ali em Pessoas Normais, que são personagens imaturos, personagens que não querem assumir responsabilidade, né, de várias questões, não apenas no relacionamento, e que não amadurecem, não evoluem ao longo do livro. Então a gente vê ali um caso clássico, né, desses relacionamentos voláteis e do puer aeternus também, né, que esse arquétipo tá ali muito presente naqueles personagens, assim, total, muito, muito, muito. Eu vou até deixar o link aqui da resenha desse livro aqui na descrição, que eu acho que vale a pena fazer uma associação entre esses dois livros. É um exemplo perfeito do que a Tatiana está falando por aqui. Então, esse é um livro muito bacana, eu indico para vocês que querem aprender mais sobre relacionamentos, que gostam inclusive da psicologia analítica. É muito gostoso ler esse livro da Tatiana, é uma escrita simples,
É uma escrita fácil de ler realmente, uma leitura gostosa, não é aquela leitura cheia de termos técnicos, embora ela fale sobre a psicologia analítica, ela fala de uma forma muito acessível. Então é um livro muito bom para a gente entender os relacionamentos atuais e um pouquinho do que tem acontecido na sociedade, de como que as pessoas têm lidado com os problemas do dia a dia, né? Então é isso, queria falar sobre esse livro. Comenta aqui se você achou interessante, se você tem vontade de ler. E outros livros que falem sobre isso, né? Sobre relacionamentos. Eu gosto bastante de ler livros que falam sobre relacionamento, que falam sobre amor. E preciso de algumas indicações, inclusive. Gostaria que vocês me indicassem aqui nos comentários. Tchau, até o próximo vídeo.